Olá pessoal, hoje na nossa aula sobre distúrbios de desenvolvimento eu vou falar sobre transtornos de personalidade. Sejam bem-vindos. E a gente vai falar dos transtornos de personalidade citados no DSM-5, né? O que são transtornos de personalidade? Bom, gente, os traços da personalidade, eles representam padrões de pensamento, percepção, reação ao meio, né, as interações, relacionamentos, e eles vão permanecer estáveis ao longo do tempo. Alguns traços da personalidade a gente não muda durante toda a vida e outros a gente acaba tendo algumas alterações. A personalidade geralmente se forma nos primeiros anos, nas primeiras décadas de vida, né? E aí esses traços se firmam e acabam concretizados ali como sendo uma representação do indivíduo, né? A nossa personalidade, muitas vezes, ela nos define em vários aspectos. Os transtornos de personalidade, eles acontecem quando esses traços se tornam tão pronunciados, tão rígidos e tão mal adaptativos, ou seja, né, prejudicando o trabalho, o funcionamento da pessoa, que eles acabam por se transformar num transtorno mental. Essas má adaptações sociais, elas podem causar sofrimento. Na verdade, elas causam muito sofrimento, tanto na pessoa que tem o transtorno, quanto em quem está ao lado deles, tá? Os transtornos de personalidade, eles geralmente começam a se tornar evidentes durante o final da adolescência, que é quando começa a se concretizar a personalidade, né, do indivíduo e início da idade adulta. Só que às vezes os sinais, embora aparentes desde cedo, eles não prejudicam a vida dessa pessoa. Às vezes é um gatilho mais lá na frente que vai desencadear o transtorno de fato, de forma a pessoa ter um sofrimento muito grande e também fazer as pessoas sofrerem, né? O DSM-5 ele vai listar 10 tipos de transtorno de personalidade, embora a maioria dos pacientes que correspondam aos critérios de um dos tipos também preenche os critérios de mais de um tipo. Então, muitas vezes a pessoa ela demora muito tempo para ter um diagnóstico preciso e às vezes ela acaba com mais de um diagnóstico. Por exemplo, o personalidade antissocial junto com borderline, né? O toque junto com o esquizotípico. Então, alguns transtornos eles se associam ali. Algumas dessas associações elas tendem a desaparecer ao longo do tempo, ou com terapia, né? Com intervenções. Geralmente, os transtornos de personalidade são padrões generalizados e persistentes de pensar, perceber e reagir e se relacionar que causam sofrimento significativo ou comprometimento funcional, tá? Eles variam significativamente suas manifestações, mas acredita-se que todos sejam causados por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. Então, a pessoa tem aquela predisposição, mas tem os gatilhos, né? Que desencadeiam aquilo. Por exemplo, o borderline, né? Ele tem aquela predisposição, mas alguns tipos de gatilho, principalmente que são relacionados às interações sociais, aos relacionamentos, vão desencadear crises, tá? Com a idade, alguns traços se tornam menos graves, o transtorno pode perder a intensidade dos sintomas, mas é sempre importante o tratamento, tá? Para a maioria dos transtornos de personalidade, os níveis de hereditariedade são cerca de 50%, que é semelhante ou mais alto do que aqueles de que muitos outros transtornos psiquiátricos maiores. Então a gente vê aí que é uma alta chance, né, de ser hereditário. E a gente não vê uma percentagem tão alta em outros transtornos, né? Esse grau de hereditariedade vai contra a suposição comum de que os transtornos de personalidade são falhas de caráter, principalmente moldadas por ambiente adverso. Então, a gente vê, às vezes, algum adolescente com todas as características de borderline ou esquizotípico e tal, e a gente já procura os pais para que eles procurem ajuda, né? E fala, não, mas isso daí é mimado demais, é a família que estragou. E a gente vê que não necessariamente. É lógico que o ambiente contribui, né? Mas não é o principal responsável, né? Pelo transtorno. Então, como eu falei, o DSM, ele vai dividir os transtornos de personalidade em 10 categorias.
E dessas 10, ele vai dividir em 3 grupos, tá? O grupo A, o grupo B e o grupo C, com base em características semelhantes desses transtornos que compõem esses grupos, tá? O grupo A é caracterizado por parecer estranho ou excêntrico. Então, geralmente, é a opinião que as pessoas têm de quem tem os transtornos desse grupo, tá? Ele tem os transtornos de personalidade esquizoide, paranoide e esquizotípico. A esquizoide, gente, pacientes com transtorno de personalidade esquizoide, eles parecem não ter nenhum desejo de manter relacionamentos íntimos com outras pessoas, incluindo parentes, tá? Eles não têm amigos íntimos ou confidentes, exceto às vezes um parente de primeiro grau. Eles raramente namoram e muitas vezes não se casam. Eles preferem estar sós, escolhendo atividades e hobbies que não exigem interação com os outros, por exemplo, jogos de computador. É preciso muito cuidado quando a gente vai descrevendo esses sintomas, né? Porque algumas pessoas não têm um transtorno, elas simplesmente têm preferências, né? Por não socializar tudo, mas se você for analisar bem, é uma opção delas, não é uma aversão, não é um transtorno. Atividade sexual com outros é de pouco, se algum interesse para eles, né? Então eles pouco se interessam. Eles também parecem sentir menos prazer com as experiências sensoriais e corporais. Por exemplo, uma caminhada na praia. Então, assim, exercícios físicos não apetecem muito. Não é incomum que algum esquizoide faça isso, entendeu? Mas pode ser com algum objetivo profissional, por exemplo. Esses pacientes, eles não parecem muito incomodados com o que os outros pensam deles, eles não ligam para a opinião dos outros. Como eles não percebem indícios normais da interação social, eles podem parecer socialmente ineptos, indiferentes ou autoabsorvidos. Inclusive, os meus alunos com TEA, né, transtorno do espectro autista, muitas vezes eles têm características dessa personalidade, né, esquizoide, mas eles não são. É característica do TEA, que é confundida com essa daqui, tá? Raramente eles reagem sorrindo ou gesticulando ou demonstram emoção em situações sociais. Eles têm dificuldade de expressar raiva, mesmo quando são provocados. São meio travadões, assim, né? Não reagem adequadamente a acontecimentos importantes da vida e podem parecer passivos em resposta a mudanças nas circunstâncias. Como resultado, eles podem parecer não ter direcionamento na vida. Muitas vezes parecem pessoas apáticas, frias e distantes, né? Não necessariamente quer dizer que uma pessoa fria e distante tenha esse transtorno de personalidade. Às vezes pode até ter outro transtorno, mas as principais características são essas. Aí a gente tem o transtorno de personalidade paranoide, como o próprio nome diz, uma pessoa paranoica, mas não num sentido leve, num sentido mais pesado, né? Já que é um transtorno. Então, ela percebe significados ocultos em situações benignas, então ela está sempre com alguma teoria da conspiração, medo infundado do uso maldoso de suas informações, então ela sempre acha que alguém está falando mal dela e que alguém vai usar o que ela fala contra ela. Suspeita sem embasamento, lógico, né? Porque faz parte da mente da pessoa. Suspeitas recorrentes, guarda rancor de forma persistente. Geralmente ela é obcecada com determinadas situações, ela não deixa de pensar. Então acontece uma coisa boba, uma coisa mínima, ela fica remoendo e obcecada com aquilo e geralmente infernizando as outras pessoas também, né? Então, assim, o transtorno, gente, é evidente. Então, quando a gente percebe alguns desses sintomas, né, é importante que procure um psicólogo, porque causa sofrimento não só a pessoa, mas quem cerca essa pessoa também, tá? Aí a gente tem o esquizotípico, né, que tem ideias e comportamentos excêntricos. Nem sempre é um transtorno, às vezes a pessoa é excêntrica mesmo, né? Então, a pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica, ela tem maneiras estranhas de pensar, perceber e se comunicar. Por exemplo, ideias de referência. As pessoas com essas ideias acreditam que ocorrências comuns têm um significado especial só para elas, né? Então, assim, choveu porque eu pedi e tal, e etc. Pensamento mágico.
A pessoa pensa que tem um controle mágico sobre as pessoas, então ela pode achar que consegue levar outras pessoas a fazer coisas comuns, né? Por exemplo, alimentar o cão, ou que consegue realizar rituais mágicos para impedir danos. Por exemplo, se eu lavar as mãos 3 vezes, eu não vou pegar Covid, né? Na verdade, lavar as mãos vai evitar, né, uma contaminação por uma série de doenças, mas não necessariamente 3 vezes ou às vezes com determinado produto. Então, assim, é um pensamento. São superstições que a pessoa tem, né? Tem a paranoia, que a pessoa sente desconfiança e suspeita e pensa que as outras pessoas estão querendo fazer mal para ela. E tem o pensamento de poderes paranormais, né? Que a pessoa acredita ter poderes paranormais que lhe permitem detectar eventos antes que aconteçam ou ler a mente de outras pessoas. A gente vê muito isso em criança e adolescente. E depois a gente vê que, na verdade, é um traço da idade, né? Da cognição, que brinca muito ali com o jogo simbólico, que tende a desaparecer. Se na idade adulta ainda tem algumas coisas nesse sentido, que não fogem muito da racionalidade, é importante começar a verificar isso. O grupo B é caracterizado por parecer dramático, emocional ou errático. A gente tem 4 tipos de transtornos aqui: histriônica, personalidade borderline, narcisista e antissocial. Começando pela histriônica, vocês veem aí a imagem, né? É uma pessoa que gosta de provocar, de seduzir, usa a aparência física para chamar atenção, se expressam de forma exagerada e dramática, facilmente influenciável pelos outros e pelas circunstâncias. A Jessica Rabbit, que é um personagem de desenho, de animação, né, é mostrado aí. Não sei se ela tem todos esses traços, mas demonstram superficialidade, mudam rapidamente de emoções, são conhecidos como pessoas rasas, inclusive, né? Ficam desconfortáveis quando não são centro das atenções. Esse é um traço muito evidente. A pessoa faz tudo para chamar atenção, tá? Interpretam os relacionamentos como sendo mais íntimos do que fatos são. Então, às vezes, elas acham que elas estão em um relacionamento, elas não estão, né? Muito preocupada com a aparência. Geralmente, essa parte de estar preocupado com a aparência, com o que os outros pensam, é o traço mais evidente, tá? É importante não confundir. Esses 4 transtornos, eles se confundem em alguns momentos. Mas é importante não confundir a histriônica com a borderline e a narcisista. Borderline, por exemplo, tem um comportamento e tem emoções muito específicos. As emoções: tédio, estão sempre entediados, por isso estão sempre buscando alguma coisa para fazer, uma aventura, por exemplo. Adoração, eles têm aí as suas adorações, suas obsessões, né, às vezes. Ânsia, ansiedade, desgosto, eles se decepcionam muito facilmente por motivos muito bobos, às vezes. Raiva, medo, tristeza e vulnerabilidade. Geralmente essas 4 andam no mesmo dia, você consegue identificar num borderline, tá? O comportamento é temor a ser abandonado. Então, eles fazem de tudo para chamar atenção. Isso às vezes é confundido com histriônico, tá? Só que histriônico, ele é muito exagerado com a aparência. O borderline não necessariamente. Então, essa pode... Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula.
Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Ser uma diferença, tá? Propensão a idealizar as pessoas, mudanças drásticas de opinião, olha como bate com o histriônico. Falta de controle de impulsos, o borderline é muito impulsivo e às vezes ele parte até para comportamentos de risco, né? Sarcasmo extremo, então assim, é uma pessoa muito debochada, geralmente. Quem vai definir se é histriônico, se é borderline, gente, é o terapeuta, que faz ali a sua análise de profissional, não é a gente. Então a gente coloca os sintomas aqui, né? Mas assim, percebeu? Eu sempre digo, procura um especialista. O narcisista também tem algumas características em comum, não é à toa que eles estão no mesmo grupo, né? Esses transtornos. Eles se acham únicos e especiais, né? Eles consideram a si mesmos como perfeitos, há uma forte convicção de que ninguém os iguala e só tendem a se relacionar com pessoas que consideram semelhantes à sua condição, né? Os inferiores eles não ligam. Tem sentimento de grandiosidade, então consideram-se com capacidades superiores ao resto das pessoas e têm uma excessiva supervalorização de seus conhecimentos e qualidades. Olha, beira o ridículo, então fica muito evidente, né, esse sentimento de grandiosidade. Admiração, exigem constantemente que eles valorizem o que têm conseguido e consideram que só eles são capazes de fazer. Então, eles exigem reforço positivo e elogio o tempo todo. Sucesso ilimitado, então suas condutas estão motivadas por sentimentos de poder, de sucesso, de perfeição, sempre esperam mais sempre esperam mais e tratam de atingir objetivos utópicos. Então, geralmente, eles se concentram em coisas que a gente vê que não dá para se realizar, né? Querem um reconhecimento especial por tudo, né? Mordomias, privilégios e benefícios. Eles esperam benefícios sobre qualquer coisa, né? Chegam a explorar colegas e as outras pessoas porque eles acham que eles têm esse direito, né? De explorar as pessoas. São muito difíceis de conviver, gente, muito difíceis, né? Então, assim, é importante que é difícil a pessoa narcisista identificar que ela precisa de ajuda, porque ela é narcisista, né? Mas se tiver intimidade com alguém assim, por favor, peça que procure psicólogo. E aí nós temos a personalidade antissocial. Eu vejo muito hoje também nos adolescentes indícios, né? A gente já encaminha para o psicólogo. Mentir ou enganar com o objetivo de se aproveitar. É cínico, é desrespeitoso, é cruel. Sentimento de superioridade e obstinação. É uma pessoa que não tem empatia pelas outras pessoas, tá? É confundido com a fobia social, mas aí é um traço de personalidade. A pessoa, ela parece um sociopata, se não for, né? Ela não tem empatia, ela não tem nenhuma consideração, nenhum respeito pelas outras pessoas. Geralmente tem problemas com a lei. É manipulador, porque sempre vai querer focar o seu próprio prazer. Viola os direitos dos outros, intimida. Então, na escola, a gente vê agressores, né, que fazem bullying, já com esses traços. É impulsivo, é hostil, é irritado, é agressivo, né? Não considera as consequências negativas do seu comportamento e assim é difícil porque a gente percebe que só uma consequência muito drástica vai fazer a pessoa talvez refletir sobre o seu comportamento. Geralmente agride pessoas e animais, destruição de propriedade, rouba, violação de regras importantes, problemas comportamentais graves e persistentes. Então, assim, a gente vê os traços de sociopatia, né? Na verdade, uma personalidade antissocial. E às vezes muitas pessoas, mas é um psicopata. Psicopatia e sociopatia são coisas diferentes, né, gente? Psicopatia, ela a pessoa nasce, né, com a psicopatia. A sociopatia, ela vai desenvolver aí de acordo com alguns gatilhos sociais, né? Então, geralmente a personalidade antissocial, ele pode vir a se tornar um sociopata, principalmente quando ele não sofre as consequências, né, dos seus atos. E aí a gente tem o grupo C, que é caracterizado por parecer ansioso ou apreensivo, são aquelas pessoas tensas, né? Esse grupo tem 3 transtornos: o esquivo, o dependente e o obsessivo compulsivo. Né? O obsessivo compulsivo, a gente viu que ele não entra nos transtornos de ansiedade, ele entra aqui.
Como a gente já falou dele, eu não vou falar novamente, mas basicamente é um comportamento de perfeccionismo, de rigidez e de obstinação, né? Geralmente composto por rituais que vão se intensificando e aumentando de frequência, prejudicando bastante a vida da pessoa e de quem cerca essa pessoa, tá? Vou falar dos sintomas do transtorno de personalidade dependente, tá? Na hora de tomar decisões tem grandes dificuldades, porque ele depende de outras pessoas para saber exatamente o que vestir, o que cozinhar, o que comprar. Não tem ali uma opinião muito formada a respeito das coisas, dificuldade para se projetar. Então, a falta de confiança própria conduz essas pessoas a adotar uma atitude de passividade na vida, não costumam ter iniciativa própria, nem projetos, porque se consideram incapazes de atingi-los, necessidade do outro, não assumem a responsabilidade perante grandes decisões, eles tendem a depender de uma única pessoa que se ocupa dessas decisões, como, por exemplo, onde trabalhar, onde morar. Quando a gente vê alguns adolescentes assim, muito dependentes da mãe ou do pai ou de algum adulto, né? Para tomar ali decisões em relação à própria vida. Pode ser só uma insegurança da idade, mas pode ser um transtorno, vir a se tornar também um transtorno. Tem um medo do abandono muito grande, né? Não gostam de ficar sozinhas, querem sempre ter a proteção de alguém que apoie ela. E elas fazem coisas desagradáveis para os outros com o fim de ser aceitas e de agradar. Então, assim, elas se submetem até a humilhações para não perder essa pessoa que elas enxergam como protetora, né? Não querem ficar sozinhas, sentem-se desprotegidas e inúteis. Então, assim, importante na presença desses sintomas, principalmente quando causam sofrimento, que se procure o psicólogo. Aí a gente tem o transtorno da personalidade evitativa, que eu já vou colocar junto com o transtorno de ansiedade social, que eu já falei deles, que é a fobia social, porque eles podem ser confundidos, mas eles têm diferenças, né? Vamos ver da evitativa primeiro. Tem um padrão difuso de inibição social, sentimento de inadequação e sensibilidade, avaliação negativa. Aparece geralmente no início da vida adulta. Evita atividades profissionais por medo de crítica, desaprovação ou rejeição. Então, tem uma insegurança. Não se dispõe a envolver-se com outras pessoas, a menos que tenha certeza de que será recebido de forma positiva. Reservado nos relacionamentos íntimos, com medo de passar vergonha ou ser ridicularizado. Preocupa-se com críticas ou rejeição em situações sociais. Inibe-se em situações interpessoais novas em razão de sentimentos de inadequação. Então, é uma insegurança exagerada, né? Faz com que a pessoa evite certas situações de interação social e disposição. Vê a si mesmo como socialmente incapaz, sem atrativos pessoais ou inferior aos outros, então a autoestima fica lá embaixo. Reluta em se envolver em quaisquer novas atividades pessoais que possam ser constrangedoras. Agora vamos voltar para a fobia social. É medo e ansiedade excessiva em uma ou mais situações sociais em que o indivíduo é exposto à possível avaliação dos outros, tá? Então, ele está ali diante de apresentação de um seminário, ele vai ter uma crise de ansiedade. Medo de demonstrar ansiedade, que será avaliada negativamente. Situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade. O medo e a ansiedade são desproporcionais à ameaça real apresentada pelo evento social. Deve durar mais de 6 meses e causar prejuízo no funcionamento social, profissional ou outras áreas. A fobia social é medo da crise de ansiedade que pode surgir desse contato social. A personalidade evitativa é medo do que as pessoas vão falar dele, dessa pessoa, da rejeição, dos juízos de valor. Então, é o medo das pessoas, enquanto que a fobia social é o medo da situação, tá? Lembrando, gente, que logicamente é o psicólogo que vai, né, conseguir definir melhor isso, porque, como eu já disse, cada indivíduo é um indivíduo. Bom, o DSM, gente, ele preconiza alguns critérios que definem os transtornos de personalidade, que são muito importantes, né, para os critérios diagnósticos, para o diagnóstico, né, no caso.
e eu vou falar sobre eles, ó. Um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura na qual o indivíduo se insere em duas ou mais áreas: cognição, afetividade, funcionamento interpessoal e controle de impulso. Então, assim, o comportamento da pessoa se destaca negativamente, ela muitas vezes não percebe, mas os outros percebem, em relação a vários aspectos, né, que afetam, que são afetados, né, por esse comportamento, como a cognição, né, memória, linguagem, as habilidades de raciocínio, de uma forma geral, ficam comprometidas, a afetividade, né, os relacionamentos interpessoais e a impulsividade. O padrão persiste e é inflexível, abrangendo uma vasta gama de situações individuais e coletivas, então eles são muito rígidos, né, nessas personalidades, nesses comportamentos. O padrão provoca sofrimento clinicamente significativo e prejuízo na vida social, profissional e em outras áreas importantes para o indivíduo, né? Então, assim, ele tem um prejuízo em vários aspectos. O padrão é estável e de longa duração e o surgimento ocorre, pelo menos, a partir da adolescência ou precocemente na fase adulta. Então, como eu disse, é uma personalidade ali muito rígida, a pessoa não muda, né? Às vezes você dá uns toques, você dá conselhos, você fala, mas a pessoa continua agindo da mesma forma. E isso prejudica essa pessoa imensamente, prejudica quem vive com ela também. O padrão não pode ser mais considerado uma manifestação ou consequência de outro transtorno mental. Por isso que é importante a avaliação, de preferência de uma equipe multidisciplinar, que vai envolver psicólogos, médicos, né? Para descartar outros transtornos que, de repente, estejam desencadeando esse comportamento. Então, aí, no caso, não é um transtorno de personalidade, tá? A pessoa está agindo dessa forma por causa desse outro fator. O padrão não pode ser atribuído aos efeitos fisiológicos de substâncias ou de doenças orgânicas no cérebro. Vamos supor que a pessoa está sob efeito de droga e está agindo assim. Então, não é um transtorno de personalidade. Ela está ali passando por um momento em que sua personalidade está sendo afetada pelo uso dessas substâncias, né? Importante ficar atento a isso, tá? Para finalizar, gente, eu falei de psicopatia e sociopatia, que são transtornos de personalidade antissocial. E a diferença entre os dois, às vezes, é assim, as pessoas confundem. Basicamente, a psicopatia é genética, nasce com a pessoa, e às vezes ela não é engatilhada, e a sociopatia não, é uma coisa mais relacionada à criação, ao meio em que o indivíduo se desenvolve. O sociopata geralmente é mais impulsivo também, né, que o psicopata. Enfim, o psicólogo Newton Campos explica a diferença entre os dois nesse vídeo. Eu achei o vídeo bastante interessante. E só para finalizar, as pessoas que têm os transtornos do grupo B, quando eu estava fazendo curso sobre transtornos de personalidade com uma médica psiquiatra, né, e uma psicóloga, uma pessoa perguntou, um colega de curso perguntou se as pessoas do grupo B eram perigosas. E as duas prontamente responderam que não necessariamente, mas se o transtorno não é tratado e sai do controle, principalmente no transtorno de personalidade antissocial, que pode haver gatilhos, né? A pessoa pode sim se tornar bastante perigosa. E o perigo não só para as outras pessoas, mas para si mesmas. Então, por exemplo, o borderline, ele pode tentar contra a própria vida, né? O histriônico pode fazer isso também para chamar atenção. Então, assim, qualquer transtorno, ela falou, qualquer transtorno, seja de personalidade, seja um transtorno mental, enfim, se não tratado adequadamente, ele pode se tornar mais intenso e pode se tornar perigoso. Se não para as outras pessoas, pelo menos para a própria pessoa. Então, assim, fica mais uma vez, né, a minha fala de que, embora a gente aqui mapeie sintomas, quem faz diagnóstico é médico. Quem faz teste é psicólogo. Então, é importante procurar esses profissionais. Se você estiver passando por tiver suspeita, né, de algum desses transtornos, ou tem alguém que você conheça que esteja apresentando esses sintomas. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil.
Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!